E as bets, temos tratado delas aqui já há algumas semanas, com intensidade e contundência. Olha aí, Ari. Honey-bet. Lula prepara pacote de medidas para proteger os apostadores de bets. Haverá restrição ao cartão do Bolsa Família e monitoramento por CPF. Aniele Veloso. Pois é, o presidente, que ficou sabendo ainda em Nova York sobre esse caso, ele não ficou nada contente com isso e pediu providências urgentes. E quem estão à frente dessas mudanças são o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que é o responsável pelo programa Bolsa Família, porque é aí que Lula viu o problema, o fato de estarem usando o dinheiro do benefício, que seria, para comprar comida e outras funções, para essas apostas, sobretudo esportivas, apostas online. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois se manifestaram hoje para esclarecer o que está sendo feito. E os dois culparam o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ver primeiro a fala do ministro Wellington Dias, que ele fala que um mecanismo que já está sendo estudado, inclusive num grupo de trabalho que foi inaugurado hoje no Ministério do Desenvolvimento Social, é fazer um controle por CPF. Se aquele CPF do Bolsa Família estiver usando dinheiro para jogo, pode ser barrado. Vamos ver o que ele disse. Quando o presidente Lula assumiu, o ministro Fernando Haddad preparou e o presidente encaminhou ao Congresso uma medida provisória. A medida provisória, ela estabelecia as regras. Não foi aprovada, ela caducou. E agora, por entendimento, um projeto de lei fez a regulamentação. Só que na regulamentação foi estabelecido que medidas do Ministério da Fazenda levariam 6 meses para entrar em vigência após a publicação. Já foi feita a regulamentação, mas só entra por isso em vigor a partir de janeiro. Assim, estamos trabalhando alternativas. Uma delas é o limite zero para o uso de benefício social, como o Bolsa Família, para jogos, para bets, e um controle com base no CPF, para a partir daí adotar as medidas necessárias. Bom, já o ministro da Fazenda, em um pronunciamento, não foi uma entrevista, ele disse que estava ali explicando toda a verdade sobre as bets e que Bolsonaro sentou em cima da regulamentação. E também falou do descaso na demora da aprovação pelo Congresso Nacional nessa regulamentação, porque o governo enviou uma medida provisória, como eu falei aqui ontem, no primeiro semestre do ano passado, que perdeu a validade, e eles aprovaram um outro projeto de lei. Vamos ver o que o ministro fala sobre os mecanismos para barrar crimes, inclusive como lavagem de dinheiro. Vamos ver. Tudo somado, foram 4 anos de governo Bolsonaro e mais 1 ano e meio, de atraso na regulamentação das bets, apesar do enorme esforço do governo Lula, que, repito, no primeiro semestre de 2023, quis colocar ordem nesse assunto. Pois bem, o tempo agora chegou. O presidente Lula fez todo o possível para colocar ordem nisso e agora ele está munido de todos os instrumentos necessários para regulamentar esse assunto que é muito delicado para a família brasileira. O presidente já pediu providências de todos os ministérios envolvidos, Fazenda, Saúde, Desenvolvimento Social, Esporte, para coibir a lavagem de dinheiro, que vai ser possível, o tratamento da questão da dependência, quando for o caso, o monitoramento CPF por CPF, de quanto a pessoa está apostando, de quanto ela está recebendo em prêmios, para verificar se alguma providência tem que ser tomada, o meio de pagamento que vai poder ser utilizado, coibindo o endividamento em favor do jogo, banir as empresas não credenciadas do espaço brasileiro de operação aqui no Brasil. Centenas de casas de apostas do mundo inteiro não terão mais acesso à nuvem brasileira, as pessoas não vão ter condições de acessar daqui. Tudo isso só será possível porque nós agimos. Infelizmente, isso não aconteceu no governo anterior. Infelizmente, houve um grande descaso com esse assunto. Ele também reforçou sobre a regulação da publicidade, Ele está aí junto com Gleisi Hoffmann defendendo que não haja nenhum tipo de propaganda desses jogos. Vamos lá, professor Vila, qual a opinião do senhor sobre essas providências que estão
aí é um grupo de trabalho, estão sendo amadurecidas. Esse é o grande desafio, né? Porque quase todas as empresas, elas estão instaladas em paraísos fiscais, né? Portanto, é muito difícil, quase impossível, que o governo brasileiro possa ter algum tipo de controle dessas empresas. O segundo ponto é que como é que vai ficar a questão das propagandas? Há uma ilusão, se vende uma ilusão, aparece um jogador de futebol, uma celebridade, subcelebridade, um influenciador, aperta o botãozinho, aposta 50 e ganha 500. Então, a pessoa está assistindo e fala, pô, vou fazer isso, e entra. Bem, essas propagandas vão ter... Se o cigarro foi proibido, vamos lembrar, o cigarro tinha uma longa tradição no Brasil de patrocinar eventos de música, corrida de Fórmula 1, etc. Acabou tudo aquilo, né? E termina. Ou você estabelece um horário, pode ter esse tipo de propaganda, e da meia-noite às 6 da manhã, ou das 10 da noite a tal horário. Agora, o que não pode é ficar como está, porque eles estão iludindo as pessoas que estão assistindo, né? Porque, de acordo com o senador Omar Aziz, no levantamento que ele fez, as empresas devolvem para o ganhador 0,8 do que eles investiram, 0,8. Portanto, 99,2 fica com a empresa. Até ele falou, então é melhor fazer uma doação. São bilhões, entre aspas, doados pelas pobres ou super pobres, hiper pobres aqui no Brasil, para grandes empresas que especulam. Agora isso tem que acabar, né? Agora é difícil, eu sei que não é fácil construir mecanismos, através do cartão de crédito é possível, através do cartão de débito também. Agora, PIX é complicado, vai ter ou tirar do ar, que é a medida mais radical, até estabelecer uma forma de controle. E pode ser feito, se o Twitter foi feito, por que não com as bets? Franci. Eu sou mais radical, eu concordo com o senador Omar Aziz e, a meu ver, deveriam ser banidas todas as casas de aposta online, porque a maioria do dinheiro que é aplicado nessas apostas, que é dispensado pelo jogador, não fica no Brasil, porque são empresas que têm sede em outros países, em paraísos fiscais. Então, independente da regulamentação e dos impostos arrecadados, o prejuízo social e para a saúde pública brasileira não vai compensar. Pode despejar bilhões em impostos, porque a demanda do poder público para tratar as pessoas viciadas em apostas esportivas não vai compensar. Poliana? Repetir aqui o que eu falei ontem. Você precisa atacar as empresas que estão agindo ilegalmente no nosso país, as empresas que estão sonegando impostos. Acho que esse é o primeiro caminho. Sem falar que essa situação toda com Bolsa Família virou pano para manga para quem critica o programa social do governo, né? A gente, vez ou outra, aparece alguém aí para falar mal do Bolsa Família, para criticar os beneficiários, seja por conta de criança, seja por conta do uso do dinheiro, e aí, nessa situação, acaba virando um problema. Mas acho que o caminho, por exemplo, de bloquear o acesso de empresas estrangeiras já é eu acho que já é um avanço muito grande por parte do governo. Mas precisa ir ainda de forma mais contundente contra essas empresas. As providências são boas, Ari? São boas, mas eu acredito que os ilegais estão preparando o troco, e eu vou explicar por quê. Segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias, existem mais de 1.000 sites ilegais de apostas hoje no Brasil. 1.000. Sabe quantas empresas procuraram o Ministério da Fazenda até agora para se regularizar? 113. Gente, 113. Ou seja, 10% do total de ilegais. É óbvio que eles estão contando que a partir de 11 de outubro, quando vai haver a regularização e o bloqueio, eles vão conseguir driblar esse bloqueio técnico. Então, a gente precisa monitorar. Amadeu, eu estou dando dado, tá? Existem mais de 1.000 ilegais. Eles vão tentar. 10, não estou dizendo que eles vão conseguir, amigo. Estou dizendo que eles vão tentar. Tá? Vou explicar para você. Vou explicar de novo para o Amadeu. Amadeu, existem mais de 1.000 sites ilegais. Só 10% procuraram regularização. Os outros 900 vão desistir, porque eles são bonzinhos e se cansaram de explorar o beneficiário do Bolsa Família. É óbvio que não. Só, né, Papai Noel, quem acredita em Papai Noel. É óbvio que eles vão tentar burlar o bloqueio. Eles vão conseguir? É isso que a gente precisa monitorar e aperfeiçoar o bloqueio. A conferir. O Twitter conseguiu burlar.
Pronto. Por um dia. Por um dia. Mas conseguiu por um dia, doutor. Mas Conseguiu e depois saiu de novo e teve que aliás, eu vou aqui